Olá, eu sou o professor Gilvan Araújo e você está no canal Fragmentos Teóricos. Por aqui discutimos vários temas das ciências humanas, sociais e sociais aplicadas. O nosso tema de hoje será direita e esquerda. Bem, antes de iniciar a nossa aula, por favor, dê um like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e insira o sininho para receber as nossas postagens. Bem, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Solta a vinheta, Ivo! Mas então, você é de direita ou de esquerda? Direita coxinha ou esquerda mortadela? Ou quem sabe, esquerda caviar ou pobre de direita? Não, você é de centro. Centro-esquerda ou centro-direita? Já sei, a sua onda é mais radical e você gosta dos extremos. Extrema-direita ou extrema-esquerda? Direita ou esquerda? Provavelmente você já entendeu que essa divisão linguística e ideológica em termos de política representa também maneiras diferentes de olhar para o mundo. Em linhas gerais, a esquerda representa os interesses das classes social e economicamente mais baixas, e a direita os interesses das classes superiores ou dominantes. Mas você sabia que essas conotações políticas sobre direita e esquerda foram construídas na França no século XVIII? Mais precisamente durante a Revolução Francesa, entre 1789 e 1799. A sociedade francesa era cheia de desigualdades e formada por 3 estados. O primeiro era composto pela família do rei e os membros nobres que viviam ao seu redor. O segundo estado era composto pelo clero, ou seja, os membros da igreja. E o terceiro estado era composto pelos sans-culottes, ou sem-culottes, formado pela média e pequena burguesia, trabalhadores e camponeses. Culottes eram aquelas calças curtas e apertadas nos joelhos que só podiam ser usadas pelos nobres. Quem não era nobre não podia usar aquela vestimenta e por isso era chamado de sem-culottes. Ao invés da calça curta e apertada, usava calça comprida e larga. Os culottes eram, por isso, um estereótipo que indicava a qual classe o cidadão pertencia. Apesar de serem maioria, os sem-culottes eram os únicos obrigados a pagarem impostos. E era com o dinheiro deles que a nobreza e o clero viviam no luxo. O terceiro estado, insatisfeito com a situação e com a crise econômica que assolava a França, deixando o povo em situação de miséria e fome, promove uma série de revoluções populares contra o absolutismo do rei. Ao derrubarem a monarquia, os franceses montaram uma Assembleia Nacional Constituinte para discutir e criar a nova Constituição do país, baseada no lema da Revolução: liberdade, igualdade e fraternidade. Dentro do salão onde ocorriam as reuniões, as pessoas mais ricas, os chamados liberais girondinos do partido Gironda, não gostavam da participação dos mais pobres e não queriam se misturar. Por isso, sentavam-se separadas do lado direito. Os girondinos eram a favor de mudanças mais moderadas. Propunham uma monarquia constituinte, mas eram contra a participação dos pobres nas eleições e não queriam a intervenção do governo nas questões econômicas. Do lado esquerdo do salão ficavam os extremistas jacobinos. O grupo propunha mudanças sociais mais radicais e era contra a monarquia, e tinha o apoio dos setores mais populares da França, os sans-culottes ou sem-culottes. Por isso, o lado esquerdo foi associado à luta pelos interesses dos mais pobres, enquanto do lado direito ficaram aqueles que lutavam pelo conservadorismo e os interesses da elite. Jacobinos e girondinos se tornaram cada vez mais radicais em seus posicionamentos. E para valer a sua posição, se tornaram mais radicais e violentos com qualquer opinião contrária.
Primeiro, os jacobinos assumiram o poder e decapitaram o rei Luís XVI em 1793. No ano seguinte, em 1794, os girondinos conseguiram derrotar Robespierre, o líder ditador dos jacobinos, que também foi morto na guilhotina, e tomaram o poder de volta. Com medo de perder o poder, os girondinos levaram o povo francês à ditadura de Napoleão Bonaparte a partir de 1799. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Atualmente, como diria o filósofo italiano, defensor da democracia social liberal e crítico do marxismo, Norberto Bobbio, morto em 2004, a esquerda busca direitos sociais como o trabalho, saúde e educação, enquanto a direita associa o reconhecimento da individualidade irredutível de cada pessoa. Na essência, Bobbio, em seu livro publicado em 1994, Direita e Esquerda, Razões e Significados de uma Distinção Política, explica que as diferenças entre a esquerda e a direita estão em suas atitudes diante da igualdade. Segundo o filósofo italiano, há de um lado a esquerda, que acredita que os seres humanos são mais iguais que desiguais. De outro, à direita, gente que acredita que somos mais desiguais que iguais. Daí a ideia de que enquanto a esquerda luta por direitos iguais para todos, a direita acredita que a desigualdade é uma condição natural. Dito em outras palavras, a direita quer a manutenção de medidas para gerar o bem-estar individual, enquanto a esquerda luta por mudanças para gerar o bem-estar coletivo. Mas a política do século XXI é muito mais diversificada do que aquela do final do século XVIII. Dizer-se de direita ou de esquerda não dá conta mais de uma definição rígida do que seja cada um desses lugares. Por exemplo, dentro da direita brasileira temos os partidos conservadores, liberais, nacionalistas e democratas cristãos. E lá, na extrema-direita, a polêmica extrema-direita, temos ainda os nazistas e os fascistas. A esquerda brasileira, por sua vez, é composta por social-democratas, ambientalistas e progressistas. E do lado mais extremo da esquerda estão aquelas posições que defendem o socialismo e o comunismo de maneira radical. Falando menos na forma e mais no conteúdo, podemos dizer que assuntos relacionados à legalização do aborto, à maconha, ao casamento ou à união civil entre pessoas do mesmo sexo, além do sistema de cotas e de programas assistenciais do governo, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, são defendidos pela esquerda. Já a direita costuma se posicionar contra na discussão desses assuntos progressistas. Para aqueles que estão à direita, o mais importante é fixar as pautas de discussão em assuntos que tratem da liberdade individual, da liberdade e autonomia de mercado, da manutenção da família e dos costumes tradicionais. Por isso, enquanto a esquerda defende um domínio maior do Estado sobre as questões sociais e a estatização de bancos e grandes empresas, a direita, ao contrário, defende um Estado menor, privatizando setores da produção e serviços e deixando que o mercado dite suas próprias leis. Mas espera aí, não existe outra posição política a não ser a de direita ou esquerda? Bem, entre a esquerda e a direita existe a posição de centro. A posição de centro surgiu na Roma Antiga, através de uma citação que diz: in mediam mitos, ou seja, a verdade está no meio. Mas antes de se posicionar no centro, é melhor você entender como anda essa distribuição ideológica dentro da política brasileira atual. Por exemplo, o chamado centrão no Congresso está muito mais para a direita ou extrema direita do que para o centro. Dentro de uma escala política e ideológica, você se situa em qual desses lugares? Definir o seu posicionamento político-ideológico apenas pelo viés partidário pode não ser o ideal. Da mesma forma, se dizer de direita, esquerda ou centro
pode não refletir o quão é complexa e contraditória essa nossa sociedade. Ou seja, direita, esquerda e centro hoje em dia têm várias concepções. Por isso, comece por pesquisar e tentar entender as diferenças ideológicas antes de se posicionar em algum lugar. Procure ouvir o seu candidato e o partido, procurando entender o posicionamento ideológico de cada um deles. Antes de ir às urnas ou sair por aí levantando bandeiras, faça isso para não se arrepender. Afinal, você pode estar participando de manifestações que estão numa luta que não é a que você acredita. Um forte abraço e eu espero por você em nosso próximo fragmento teórico.